Em setembro de 2012, os autores Frank Jacobs e Parab Khanna escreveram um artigo no New York Times intitulado O Novo Mundo. Neste artigo de opinião, eles delinearam 10 países que acreditavam que poderiam ser criados em um futuro próximo, embora não especificassem uma data. Falamos bastante sobre países potenciais no canal, então achei interessante fazer este vídeo. Seria interessante dar uma olhada nos que foram mencionados neste artigo, verificar se eles coincidem com os que eu normalmente falo e descobrir se ainda faz sentido considerar esses como potenciais novos países. 10 anos depois que o artigo foi escrito, a primeira menção no artigo é a divisão do Mali na época em que o artigo foi escrito. Em 2012, uma rebelião tuareg expulsou o exército malinês do norte do país. Depois, o movimento declarou a independência de Azawad, que ocuparia mais de 60% do Mali, mesmo sendo em grande parte deserto. Mali e nenhuma entidade estrangeira aceitaram a declaração. Em 2013, o movimento abriu mão da independência e solicitou ao governo do Mali negociações sobre seu futuro. Talvez visando alcançar mais autonomia, o fracasso de Azawad já havia sido previsto pelos autores do artigo de opinião. E o argumento deles era que essa primeira rebelião pode ser a primeira peça em um dominó do nacionalismo berbere. O argumento deles era que muitos desses países da África Ocidental e do Norte abrigam em sua população ou território diferentes grupos étnicos, principalmente de origem berbere ou tuareg, que podem em breve exigir sua própria soberania, seja novamente no Mali ou talvez na Argélia, com o povo Kabila, embora mencionando a sempre presente questão do Saara Ocidental. Acredito que, sem avanços relevantes de 2012 a 2022, nada mudou. Quanto ao desejo de independência desses povos, isso dificilmente ocorrerá até 2030, embora o argumento deles seja válido quanto à potencial autodeterminação desses grupos minoritários, não vejo isso acontecendo no curto ou médio prazo na Ásia. Eles citaram a separação apática entre Paquistão e Afeganistão. Eles afirmaram que a retirada prevista dos Estados Unidos da América do Afeganistão deixaria a região em desordem. Eles nem imaginavam o quão caótica seria a retirada completa. O argumento deles era que o presidente afegão da época não tinha sucessor e que o Paquistão perdia poder e se dividia cada vez mais. Sinceramente, não tenho conhecimento suficiente sobre nenhum desses assuntos para opinar se eles estão certos ou não. Eles apresentaram o cenário de 2 novos países surgindo, com territórios divididos entre Paquistão e Afeganistão. Este mapa étnico nos mostra isso. A metade sul do Afeganistão e o nordeste do Paquistão são o lar do povo Pashto, divididos por uma fronteira arbitrária, enquanto o sul de ambos os países é o lar do povo Baluchi. Afirmaram que o caos nos 2 países poderia causar divisão e o desejo de reunificação desses povos. Mencionaram ainda que o Baluchistão, rico em gás natural, pode ter sua independência impulsionada por isso. Isso existe desde os anos 1970, quando até 37% dos locais apoiavam a independência. Entre os dois, Baluchistão parece mais provável de ser criado, mas talvez Pastunistão também fosse. Seria preciso o colapso dos 2 países e mesmo em uma região frágil, não vejo esse resultado ocorrendo. Outro exemplo é a União do Golfo Árabe. Lembre-se que a lista é baseada em eventos de 2012, mas esse é exatamente o ponto do vídeo, ver se as previsões deles se confirmam e se esses eventos continuam relevantes. Eles falaram sobre uma possível união de todo o Golfo Árabe, liderada pela Arábia Saudita. E eles justificam isso com uma incursão militar dos sauditas no Bahrein, que, segundo eles, tornou o Bahrein dependente militar e financeiramente da Arábia Saudita. Somando a isso, o êxodo de pessoas do Iêmen para a Arábia Saudita, que, segundo eles, poderia criar uma fusão hostil, seja lá o que isso signifique. Além disso, dizem que as monarquias árabes sunitas passaram a considerar renomear o Conselho de Cooperação do Golfo. A União do Golfo Árabe destaca a necessidade de maior integração regional para enfrentar a ameaça iraniana. A renomeação, na verdade, não aconteceu, e acho que podemos tomar isso como evidência de que a União do Golfo também não vai acontecer. O Catar, ao meu ver, não se entende bem com os sauditas, enquanto Omã é bem independente, mesmo estando na mesma região. O Iêmen está caótico e os Emirados Árabes Unidos mostram força para resistir aos sauditas. Isso pode ter parecido provável na época, mas agora não, antes de continuarmos. Agora, de volta ao vídeo, o próximo é a divisão similar do Congo. O argumento deles é interessante. Já existem 2 Congos, então por que não mais? Eles destacam que os 2 Congos, colonizados por franceses e belgas, ilustram como as fronteiras são fruto de divisões imperiais arbitrárias. A falta de coerência étnica pode levar ao surgimento de mais Congos.
Isso é verdade até certo ponto, mas o mesmo vale para quase todos os países africanos, cujas fronteiras vêm de divisões coloniais. Eles apresentam justificativas extras com foco na República Democrática do Congo, dizendo que o Estado é tão fraco que há quem questione seu controle real sobre todo o território. As províncias de Kivu, no leste, pareciam sob influência de Ruanda, que tinha presença militar ali, enquanto Katanga, rica em cobre, no sul, podia tentar se separar, talvez se unindo à vizinha Zâmbia, mais estável e próspera. Podemos ver isso mais como disputas de fronteira do que como separatismo, mas isso ainda pode ocorrer. A República Democrática do Congo, de fato, é bastante instável, mas também declarou recentemente o desejo de se incorporar à Federação da África Oriental, que inclui justamente Ruanda. As RDCs, a falta de controle regional pode persistir, mas duvido que isso evolua para algo maior, como uma independência local. O mais realista que eles mencionam, na minha opinião, é a Somalilândia, porque a região já é de fato independente e seu único obstáculo para se tornar um país oficial é o reconhecimento estrangeiro. O governo da Somalilândia se considera o estado sucessor da Somalilândia britânica, que, ao conquistar a independência, se uniu à antiga colônia da Somália italiana. A Somália é um exemplo clássico de estado falido. E assim, a região comparativamente estável da Somalilândia conseguiu afirmar sua dominância regional e alcançar a independência de fato. Pedidos de reconhecimento aumentam em outros países, e, sem organização na Somália, a oficialização da Somalilândia como país parece cada vez mais provável. Os autores do artigo dizem que Puntland pode seguir o mesmo caminho, reduzindo a Somália a 1/3 do território original. Ao norte, na Síria, havia um possível estado alauíta e o conflito interno era mais incerto. Agora está claro que o antigo governo manteve ou recuperou o controle da maior parte do território. Mas naquela época, eles previam uma possível divisão do país após o fim do conflito. Se isso ocorresse, poderia surgir o estado de Alepo ao norte e o de Damasco ao sul, mas os autores focam na região costeira e na possível independência de um estado alauíta, prevendo que as forças do regime perderiam e não conseguiriam retomar o restante do país, renomeando-se e ocupando apenas essa área. Retornando ao modelo de divisão usado pelos franceses durante o período colonial, os desdobramentos de conflitos graves nos últimos 10 anos mostraram que isso é improvável. E bem perto, um Kurdistão independente, também ligado ao papel que os curdos tiveram e têm no conflito interno da Síria. Os autores previram que isso, junto à fragilidade do Estado iraquiano, poderia levar à criação do Kurdistão como país. O povo curdo está espalhado pelas fronteiras oficiais modernas da Síria, Iraque, Irã e Turquia. Eles dizem que, em 2012, os curdos chegaram mais perto do que nunca, em 3.000 anos de conquistar seu próprio Estado. Eu não sei se isso é verdade, e acredito que hoje eles podem estar mais distantes do que estavam há 10 anos. Apesar da perda de controle curdo na Síria, o Kurdistão, no norte do Iraque, segue como a área mais estável do país. E talvez isso possa levar a um país no futuro. Essa possibilidade existe, mas é menos provável agora do que quando o artigo foi escrito. E no Cáucaso, um grande Azerbaijão. Essa aqui tem um paralelismo interessante com 2023 porque foca nos problemas do Irã. Na época, eles disseram que o Irã poderia implodir internamente. Não sei o motivo na época, mas o Irã continua com grandes protestos. No norte do Irã, há 20 milhões de azeris étnicos, e se por algum motivo o Irã se fragmentasse, eles poderiam se unir ao Azerbaijão, expandindo seu território. Em caso de problemas no Irã, o Kurdistão poderia se fortalecer, mas considero isso muito improvável. Mesmo que problemas internos causassem uma grande mudança de regime no Irã, não creio que isso dividiria o território do país. Então, esses são alguns dos países que esses autores de um artigo de opinião no New York Times, em 2012, achavam que poderiam ser criados em breve. Eles citaram a divisão da Bélgica e a reunificação da Coreia, mas como são exemplos comuns, não achei relevante mencionar. Sobre o restante, eles citaram exemplos interessantes, mesmo que os casos escolhidos não sejam mais relevantes. As causas e gatilhos apontados como possíveis para a criação de novos países ainda são válidos e aplicáveis a outras regiões do mundo. Hoje, segundo eles, o mundo poderia ter visto a criação de Azawad e outros movimentos nacionalistas berberes regionais naquela época, uma divisão da República Democrática do Congo, ou como estados independentes, ou cedendo território aos vizinhos por não conseguir controlar toda a sua terra.
Somalilândia e talvez Puntland, Síria alauíta, assim como os estados de Damasco e Alepo. Uma união do Golfo Árabe resultante do aumento do poder e da influência regional da Arábia Saudita, um Kurdistão independente, um Azerbaijão maior, assim como o possível surgimento de um Baluchistão e um Pastunistão independentes. Movimentos étnicos nacionalistas, estados falidos, conflitos internos e potências emergentes ainda existem, mesmo que em outros locais. O que você acha? Exemplos assim ainda poderiam ocorrer com a criação desses novos países, ou essas causas se aplicariam a outras regiões do mundo? E, nesse caso, quais novos países você acha que realmente podem existir até 2030? Me conte nos comentários. Obrigado por assistir, inscreva-se se quiser, até a próxima!